de que adianta o pai ficar se promovendo em relação à sua dor, se a dor dele não faz dele um homem mais digno, no sentido de que, porque ele não deixa a mãe do filho dele responder em liberdade? Porque ele, junto com personagens do Ministério Público, planejaram uma coisa que fez a Monique parecer-se criminosa, sendo que ela não é criminosa. Os autos revelam exatamente o oposto, revelam como que a professora é uma mulher profundamente humana, né? Tudo que vocês conhecem dela aqui fora é barulho, é um conluio midiático, né? Para fazer a mulher parecer-se criminosa, enquanto este homem, que padeceu a mesma dor que a mãe, né, do Henri, de perder o filho, ele fica se promovendo em cima da perda do próprio filho e em cima das mentiras que ele mesmo divulga contra a ex-esposa. Isso é muito terrível. O Leniel é terrível, né? Porque quando ele vai a podcasts de teor cristão, aí é que ele mente mais ainda e faz aquela coisa que o conservador costuma fazer, né? Bota Deus no meio e bota Deus para ser um dos instrumentos dessa mentira deslavada. Mas aí as pessoas ficam assim, mas ele é um pai que perdeu o filho. Ninguém percebe que a mãe perdeu o filho, que a mulher acordou, o filho dela estava morto, ela custou a perceber isso, né? E aí o pessoal vem com aquelas mentiras de sempre. Ela sabia quem ele era. Ela não sabia quem ele era, ela nunca viu nada. E a gente já está cansado de explicar isso. Mas no decorrer deste vídeo, vamos reexplicar novamente essas questões, né? As mensagens da babá não eram convincentes para a mãe que estava naquele momento, porque a mesma babá que mostrou o vídeo do menino mancando falou com ela, Monique, não foi nada não, pode continuar aí. Aí 2 horas depois é que ela vai dizer, olha, ele está dizendo agora que o Jairinho derrubou ele da cama. E aí quando a mãe vai tentar abordar o filho fala que não foi nada disso, ela leva o filho ao hospital para conseguir alguma prova, né? Aliás, ela tenta agir como ela pode agir, mas aí quem sai como herói é esse pai que, mesmo tendo essas informações todas, não foi procurar os meios oficiais. Aliás, se a lei Henri Borel valesse, né, para o Leniel Borel, ele também estaria preso, porque ele tinha várias informações e ele preferiu, né, sabe-se lá por quê, não fazer nada e agora fica culpando a mãe do menino, que é completamente inocente. E além de ser completamente inocente, jamais faria com o Leniel o que ele está fazendo com ela agora, sendo que ele sabe que ela está presa por um golpe, um conchavo jurídico dos mais desonestos que vem acontecendo nesse país. Eu não sei porque vocês acreditam nesse homem, um homem que acende literalmente em cima de calúnias contra a ex-esposa e em cima da imagem do filho, porque, gente, é isso que o Leniel faz, né? Você pode até entender que ele seja um pai com muitas dores, mas porque ele está caluniando a ex-esposa que ele sabe que ela não fez nada contra o filho dele. Isso já torna tudo que ele está fazendo questionável, né? Outra coisa que eu coloquei, já pensou se a lei Henri Borel valesse para a inocente mãe aprisionada? Não teria de valer para o ex-marido omisso também? Porque ele fica falando que a lei Henri Borel infelizmente não vale para aqueles dois, que ele chama de dois assassinos, sendo que ele sabe que o processo mostrou que a Monique não é assassina e que a Monique nem entregou o menino a nada disso, né? Mas aí ele fica reclamando que a lei não vale. Mas se a lei valesse tanto para a Monique quanto para ele também seria preso, né? Mas é um nível de cinismo. Uma outra coisa que eu comentei lá que alguém falou assim, alguém disse que era para eu respeitar o luto do pai, né? Aí eu coloquei assim, não respeito a dor de quem desrespeita há 3 anos a dor da mãe que acordou com o filho morto e passou a ser caluniada por esse que se diz cristão e aprendeu a mentir descaradamente à igreja. Porque é isso, gente. Eu sou cristão, sou pastor e vejo o Leniel matando o evangelho de vergonha a utilizar espaços cristãos, espaços bíblicos para mentir mais ainda, né? E são mentiras com cara de verdade. Por exemplo, uma das mentiras que ele fala é que o Henri teve uma vocação de morrer para que ele possa salvar as crianças. Duvido que Leniel estaria salvando as crianças se ele não tivesse ganhando algum dinheiro, algum retorno pessoal por trás disso, porque se ele não ganhasse nada, a justiça quer dar a ele R$1,5 milhão de indenização baseado nas mentiras, porque a Monique, meu Deus, Monique nem tem esse patrimônio para indenizar esse ex-marido com R$1,5 milhão, né? Aí uma outra coisa, alguém falou assim, eu respondi, né? Por que ninguém pensa que uma mulher inocente está presa
e com a dor desrespeitada há 3 anos, porque eles ficam falando pra gente respeitar a dor do pai, mas ninguém, assim, a sociedade, a opinião pública, né, vocês que nos assistem, costumam despersonalizar uma mulher, gente. Vocês não são mulheres, vocês não sabem o que é ser mulher no dia a dia, não? Aí baseado em mentira de homens, é incrível, né, que são 3 homens aí, alisando o ego masculino, e ninguém pensa que essa mãe está presa lá injustamente, ela está sofrendo mais ainda. Qualquer dor que vocês veem no Leniel, vejam como é que é a dor daquela mãe que está tendo de ficar isolada lá, porque a fofoca chegou dentro da prisão e eles estão doidos lá para exterminá-la, né? Aí eu disse mais. Alguém falou assim, Alexandro, e no outro dia estava no salão de beleza, né, que a gente já fez vídeos falando sobre essa questão do salão de beleza, mas as pessoas insistem em acreditar nessas mentiras. E eu respondi também, a justiça não prende inocentes? Porque alguém falou assim, se está presa, a justiça não prende inocente. A justiça não prende inocentes? Em que país você vive? Tantas mães e mulheres inocentes presas, enquanto homens prosperam em suas mentiras contra elas, que é verdade que acontece todo dia no país, né? Tanto de mãe, mulheres inocentes presas, e esses homens aí prosperando contra elas, porque as pessoas esquecem. Na época da morte do Henri, existia um homem muito frustrado, chamado Leniel Borel, que dizia coisas absurdas ao pé do ouvido do próprio filho. Coisas absurdas como dizer para um filho de 4 anos que a mãe roubou o carro dele, né, do pai, sabendo que a Monique não roubou nada de ninguém, porque ela estava em processo de separação e o carro era dela, era pago com o dinheiro dela, ela ficou com o carro, né? Aí ficava falando com o filho que a mãe roubou. Outra coisa, falava para o filho do corpo da mãe, né, que a bunda da mamãe só pertence ao papai e ao Henri. Olha que coisa mais pornográfica. Ao mesmo tempo em que ele alegava que Jário estava torturando o menino e não tinha tortura nenhuma, né? E aqui a gente não está defendendo Jário, a gente só está dizendo que a acusação desse pai, mesmo em meio a lágrimas, é uma acusação forjada. E nessa entrevista, por exemplo, ele diz que alguém que ouviu os barulhos no prédio tinha que se pronunciar. Que mentira, ninguém ouviu nada, porque não era assim que as coisas aconteciam, não teve espancamento, não teve tortura. Por mais que a gente queira que o Jário seja um torturador, um maníaco, né, a opinião pública queira, mas não houve isso não, porque se houvesse, a Monique ia ficar sabendo e ela matava aquele Jário. Ela mataria aquele Jário e talvez ela estaria presa hoje por isso também, né? Mas como ela não sabia o que estava acontecendo, aí fica esse cara inventando essas acusações de que o menino gritou, o prédio não ouviu, tudo ensaiado. Esse cara tá virando um excelente eleitoreiro, né? Ele decora discurso, né? Que a lei Riborel está para as crianças como a lei Maria da Penha está para as mulheres. Ele entra aquele tanto de discursismo eleitoreiro, né? E aí faz isso também contra a ex-esposa, que alguém falou, não adianta falar se o juiz não concorda com a inocência, não vale nada. É a tal da Priscila. As mulheres defendendo as injustiças de homens juízes que costumam ser também violentadores, né? Aí eu peguei e respondi, juiz não tem de concordar com a opinião, o juiz tem de agir com as provas. E neste caso, os juízes estão agindo em cima do barulho fabricado por quem diz crer em Deus. Por que não deixar Deus revelar a verdade, né? Porque Gilmar Mendes, por exemplo, ministro, quando ele age assim, é porque houve um grande clamor popular, mas Gilmar Mendes esquece que os homens sabem fabricar clamor popular, né? E aí ele caiu nesse engodo do clamor popular, que fica até uma dica para o pessoal, né, para a defesa da Monique. Deveriam mesmo fazer um clamor, deveria inclusive haver uma lei Monique Medeiros, no sentido de que maridos recém-separados deveriam ser proibidos de se tornarem assistentes de acusação, né? Mas enfim, são tantas coisas, que vamos lá para a parte do vídeo onde ele vai falar dos fatos novos. Olha os fatos novos. Um dos casos que até hoje a gente não consegue, né, provar, não foi provado, isso não está provado, no laudo do IML não está provado, não tem indícios de violência sexual, tá? Eu perguntei para o perito, eu tenho o perito, a gente tentou ali olhar e não tem, né, nada de violência sexual, mas... Então escutem, ele está dizendo que não existe nada nos autos acerca de violência sexual, porque não há mesmo. Mas vamos ver a mentira que ele vai forjar aí, ó. O suposto fato novo. Tem um caso icônico, né? Quando o Jairo, a Monique, né, estava já se relacionando com o Jairo, ali era mais ou menos no
Foi a eleição, né, que o Jairo ganhou, a última eleição, e naquele dia, né, ali ela me manda uma foto, né, eu nem sabia que ela estava com o Jairo, e que com o bumbum do Henri assado, né, e falando que isso era fruto, né, daquele final de semana ali, de que alguma coisa de limpando, né, Olha como é que ele conta tudo truncado, né? O que aconteceu nesse dia, isso está no livro da Paula Serra. Ele diz que a Paula Serra registrou essa mensagem trocada entre a Monique e o Leniel, que ela falou assim: Leniel, o que é isso no Anos do Henri? Meu Deus, né? Acho que ele tem um pequeno palavrão. E aí ele fala assim, ele vai dizendo que não sabia o que era, que ele dava banho direito no menino, mas o menino tinha voltado de estar com o pai. Ele está omitindo coisas aí. O Henri tinha passado o dia com o Leniel. E aí, quando ele chegou em casa, que a Monique já foi dar banho nele, ela deu de cara com o ânus do filho dela. Não foi nem assado, não, foi coisa pior, né? E aí ele tá agora dando um jeitinho. Olha só o que, que ele vai dizer e a gente vai desmentindo. Henri com o papel higiênico. Só que eu nunca limpei o bumbum do Henri com papel higiênico. Sempre foi água e detergente, né? Detergente não, sabão, aquele sabão líquido neutro, né? Isso desde de neném, né? Então, até perguntei minha mãe, foi um final de semana que eu estive com a minha mãe, e perguntei, mãe, a senhora lavou? Porque eu estive com minha mãe, algum momento a senhora lavou? Não, Júnior, não. Só que naquele dia ela tentou imputar de que a gente teria feito. E hoje, olhando, né? Então, agora ele vai começar a mentir, mas antes dele começar a mentir, não quer dizer que o Leniel violou o próprio filho, embora aí, né, tem gente falando que ele foi encontrado com material pornográfico, mas a gente não sabe disso, então não podemos falar. Mas do mesmo jeito que ele elucubra, vamos nos dar o luxo de elucubrar um pouquinho. Não quer dizer que Leniel violou o Henri, não, mas tinha outras pessoas na casa onde o Leniel estava com o filho, né? Essa é que é a questão, né? Que ele pode até usar isso contra a Monique, vamos supor que o Leniel fosse investigado. Aí, tá vendo? A Monique viu o menino com o ânus assim e não fez nada. Uai, porque ela confiava no pai do menino. Ela nem estava ali criminalizando o pai do menino, ela só estava querendo dizer o seguinte: o que aconteceu enquanto o nosso filho esteve aí que você não prestou atenção nisso? Tinha outras pessoas adultas lá. Parece que tem a madrasta dele, que é casada com o pai, enteado dele, né? Alguém lá com quem ele passou o final de semana pode ter levado na casa de algum amigo que fez alguma coisa, o Henri não sabe dizer, não sabia, né? Então, pode ser alguma coisa assim. A mãe só estava perguntando porque, é claro, o corpo de criança tem que ser examinado. Aí ele vai dizer, não, que na verdade ela fez isso tudo para esconder o fato de que Jairo fez alguma coisa. Como é que Jairo teria feito alguma coisa se o menino tinha acabado de chegar, de ter estado com o pai? Então, aconteceu alguma coisa lá nas regiões por onde o menino passou com o pai. Essa que era a pergunta da Monique, né? E aí ele coloca ela sempre como mal intencionada. E é muito triste ver vocês acreditando nisso. Mas veja aí a mentira. Depois a gente olhando, agora como eu falei, né? Ser técnico de jogo jogado, hoje a gente conhecendo quem é o Jairo perverso, esse Jairo psicopata, esse cenário pra gente é uma nuvem cinzenta, né? E eu te faço pensar, né? Pois é, ele fala que isso aí é uma nuvem cinzenta. E o que ele faz com a nuvem cinzenta, onde ele não tem como dizer nada? Ele vai e fustiga a ex-esposa, que ele sabe que foi uma excelente mãe para o filho dele. Isso é muito cruel, isso é muito mau caratismo, isso é coisa do diabo, Leniel. Para você que acredita em Deus e no pecado, no diabo, isso é coisa diabólica da sua parte. Por isso que a gente entende que você nem merece ser eleito, não. Porque se você está fazendo isso com a sua ex-esposa para chegar à política, você vai fazer o que com a população quando você chegar à política? Pensem nisso, pessoas. Podem nos odiar por a gente estar apontando isso, mas a verdade seja dita assim. A Monique nunca imputou nenhum crime ao Leniel, mas ele agora está usando uma pergunta que na época ela fez, né? Porque ele, mesmo cuidando bem do filho, ele cuidava muito menos melhor do que a Monique. Tanto é que alguma coisa aconteceu lá com o menino e ele não prestou atenção. Mas ele agora inverte tudo e põe na conta de uma mãe inocente que estava querendo saber o que aconteceu com o filho enquanto ele estava com o pai. Monique jamais atentou contra o Leniel, contra a guarda do Leniel. E agora ele está fazendo isso aí enquanto ela está presa. E quando a gente ouve essas acusações, a gente pensa,
Será que esse cara falaria essas coisas todas com a Monique aqui fora, para ele ser desmentido, né? Porque ela estava tentando desmenti-lo lá na rede social dela e ele deu um jeito de prendê-la para continuar com essas mentiras com cara de evangelho, né? Um dos cenários que é icônico, vocês falaram do salão de beleza da Monique e tudo mais, mas uma das cenas, né, que hoje a gente tem informação é o de que a Monique estava no salão de beleza e o Jairo chega da câmara mais cedo e entra num quarto com o Henri, liga a TV no último volume, a babá fala com a Monique, né, que ela está no salão, desesperada, e a Monique não volta do salão. Olha como é que a coisa dele é sutil. Ele trunca o caso. Não foi assim, não. O vídeo do menino com cuequinha é porque depois que o Jairo tinha chegado em casa, eles iam viajar no dia seguinte, então ele tinha chegado para comprar algumas coisas. Eu não estou justificando o Jairo, não, eu só estou sendo coerente com os fatos. O Jairo chegou lá, teve uma conversa com o menino, que eles iam viajar, que não queria que ele perturbasse tudo, né? E a babá, que já sabia do passado do Jairo, mas nunca contou claramente para Monique, depois que o Jairo foi embora, é que o menino está de cuequinha porque ele estava indo tomar banho. Ele não estava de cuequinha no quarto com o Jairo. Essa é a verdade, Leniel. Não distorça a verdade. Segundo, mas aí o menino estava assim, mancando, e a Monique não voltou. Não é que a Monique não voltou, é que a babá tinha dito para ela nesse intervalo que ela não precisava voltar, que estava tudo bem, né? Que o menino tinha falado que ele tinha caído da cama e que a coisa foi rápida. Foi coisa de 3 minutos que o menino ficou lá naquele quarto, recebendo aviso. Vou viajar, a gente vai viajar com vocês, por favor, não perturbe, alguma coisa assim, né? E aí, 2 horas depois desse episódio, é que a babá fala assim, olha, ele está dizendo que caiu da cama. Quando a mãe vai abordar o filho, se ele tinha caído da cama ou não, aí o menino fala que não, né? Ele, inclusive, fala isso no dia seguinte. Mesmo assim, ela leva o filho no hospital, ela toma as providências que ela conseguia tomar àquela altura dos acontecimentos, porque enquanto a gente aqui fora fica achando que a mãe foi omissa, o que estava na cabeça da Monique naquela época? Que se de um lado ela precisava investigar melhor esse companheiro dela, de outro lado, o Leniel todos os dias falava absurdos na cabeça do filhinho deles. Ele sabe que ele falava isso, porque ele era um marido na época que não estava gostando da vida nova, nem que a Monique e nem que o Henri estavam tendo. E a gente até entende isso. Agora, usar isso agora para fazer calúnias sórdidas contra a ex-esposa, eu acho que o tribunal, isso tudo tinha de ser investigado, sabe? Você fala o que quer, agora vai ter que responder ao que você precisa responder. Ele deveria estar sendo investigado. Mas vamos lá, vamos para a conclusão da mentirada. Dos fatos novos, que na verdade são tão novos quanto Satanás na humanidade. Hoje a gente olhando propositalmente, para mim eu acho até que ela permitiu, ela foi pro salão para deixar o Jairo fazer o que ele queria fazer. Olha isso, gente, como é que o cara inventa um negócio desse? Monique nem fazia ideia de que Jairo ia chegar em casa enquanto ela estava no salão. Ela só estava vivendo uma vida que qualquer mulher vive. Minha esposa tem 3 filhos, né? Nós 2 temos 3 filhos. E aí, de vez em quando, ela precisava ir ao salão. Eu vou dizer o quê? Que se acontece alguma coisa com o nosso filho, ela planejou. Gente, é muita sordidez desse cara e vocês acreditam nele. Olha como é que ele cria acusações assim para criar inimigos. Por isso que a Monique tinha que estar respondendo em liberdade para desmentir isso aqui, sabe? Só que eu pergunto para vocês e para 2 adultos e para quem está nos assistindo. O que um adulto, o Jairo tinha 43 anos na época, entra num quarto com uma criança de 4 anos, fecha a porta do quarto, liga a TV no último volume e essa criança fica gritando desesperada. Essa criança sai desse quarto de... Olha a outra mentira. A criança não gritou desesperado. Foram 3 minutos. A Monique disse para a babá, porque a babá comunicou e a mãe agiu. Olha, em outras palavras, estou te pagando para ficar aí olhando meu filho. Entra no quarto. Não vou entrar não, que eu tenho medo de ser invasivo. Que ser invasivo? Se você está achando esquisito alguma coisa lá, entra. A babá não entra. Passam-se 3 minutos, o menino sai. Não houve gritos, não houve nada. Houve só uma TV com um som alto, né? E aí eu não sei o que aconteceu, mas falar que houve gritos, que ninguém escutou. Se houve também, a babá então deveria estar presa por ter ouvido gritos e não ter feito nada. Agora a Monique não sabia de nada. Ela estava ali acreditando na profissional que ela pagava para proteger o filho dela. Como é que Monique ia entregar menino para ser explorado pelo Jairo, sendo que ela saiu de casa e deixou o filho com a babá e se manteve em comunicação com a babá e confiou na informação truncada que a babá estava dando a ela?
Tá vendo o nível de calúnia desse cara? Cuequinha, mancando, que temos aí as imagens hoje, tá lá umas imagens icônicas. Só para lembrar, cuequinha porque o Henri estava indo tomar banho. Eles não estavam de cuequinha dentro do quarto com ninguém, não. É meu filho mancando. Pergunto para vocês, o que aconteceu nesse quarto? Você tá entendendo? O que uma diante disso. Pois é. Ainda bem que o Israel faz aquela cara assim, não podemos dizer, né? Agora o grito da coruja caída, da asa caída, fica ali fomentando esses machismos disfarçados de evangelho. Ninguém sabe o que aconteceu, o que a gente sabe é que a Monique agiu como ela podia agir, e ela agiu com a responsabilidade para esse cara ficar caluniando ela. Vamos ver se acaba esse horror desse fato novo que não tem nada de novo, é só uma mentira nova do Leniel mesmo. Tá entendendo? Ele dá margem para você imaginar as piores atrocidades, né? É engraçado o cara falar que dá margem para imaginar as piores atrocidades, né? Por que esses caras que se dizem cristãos dão margem para falarem mal de uma mulher, né? Será que esses caras foram pais assim maravilhosos para os filhos dele, para ficar falando mal de uma mulher que foi uma mãe extremamente digna? Enfim, só de você ver que são 3 homens, a gente já deveria estranhar. Não estou dizendo que todos os homens são criminosos, mas os homens têm o patrocínio da sociedade inteira, inclusive de muitas mulheres, para serem essa imbecilidade aí, ficarem falando mal de uma mulher que está presa, que não pode se defender, e que tudo que dizem dela é baseado em notícia forjada, montada, onde até os jornalistas não prestam atenção naquilo que eles estão publicando, né? Eu sou o pai. Hoje eu tenho essas informações. Ela não mandou para mim essa imagem. Na verdade, ela mentiu para mim. Uma das coisas que ela responde por falsidade ideológica e tal, que ela chegou no hospital e falou que o Henri tinha caído da cama. Nesse cenário, no dia seguinte. Ela não levou o Henri naquele dia para o hospital. Ela levou no dia seguinte, não na Barra da Tijuca, levou em Bangu. E fala para o hospital que ele caiu da cama. E ela... Então, olha como é que ele diz coisas que ele sabe que não são assim. Não é que ela mentiu para ele, não. É porque o Henri disse a ela que caiu da cama. Ela até diz diante da juíza que, sabendo que o Henri estava sendo alimentado com informações, né, desse pai que falava besteira na cabeça do filho, pode ser que o filho tenha realmente... Na época, a impressão que ela teve é ele não está gostando do Jairo, pode ter sido alguma coisa mesmo que às vezes falaram na cabeça dele, porque o Leniel estava falando sim na cabeça do filho, e isso tinha de estar nos autos, né? Basta você ver o que escapou, né? De falar que a Monique tinha roubado o carro dele, dizer isso para um filho de 4 anos, e dizer que a bunda da mamãe pertenceu aos dois, dizer isso para um filho de 4 anos. Então, quais outras coisas Leniel não andou dizendo para esse menino? E aí Monique, mãe côncia disso, de que o ex-marido que estava manipulando a situação, ela levou o filho ao hospital para ter alguma prova. Como não houve prova de nada, o médico falou, não tem nem luxação, não tem nada. Aí ela ficou pensando, deve ser alguma coisa mesmo, então, que estão falando na cabeça do meu filho, ele está acreditando, né? E agora, é que ela levou no outro dia, porque quando ela foi abordar o menino à noite, o menino falou assim, mãe, eu quero dormir, depois a gente conversa. Ele dormiu, e quando ele acordou, ela pôde conversar com ele em paz, e ele sustentou para ela que não foi nada disso. E tanto é verdade que a Monique nunca causou medo no Henri. Ele poderia ter falado pro pai, porque ele gravou um vídeo ao pai dele, mostrando do joelho que estava tudo normal. E aí ele poderia falar, pai, mas é de verdade... Até porque ele já não tinha falado com o Leniel sobre os abraços apertados do tio Jairim, ele poderia ter falado com o Leniel que o tio Jairim me derrubou da cama. E ele falava, a mamãe não acreditou, não, mas meu tio me derrubou da cama. Mas se o Henri não disse essas coisas, é porque o próprio Henri não tinha ideia direito do que estava acontecendo. É porque qualquer aproximação do Jairo perto do Henri significava aquelas coisas ocultas que o Leniel dizia na cabeça do próprio filho. Essa é a verdade que as pessoas preferem não ouvir. Mas veja como a mentira é perfeita, porque do jeito que ele fala isso, você fica acreditando no que ele está falando. Mas a verdade é essa aqui que eu estou falando aqui. Porque, aliás, junto com essa infeliz entrevista aí, o Beto Ribeiro, que é outro macho, está soltando, sei lá, todo dia ou toda semana, trechos de uma entrevista dada em 19 de setembro de 2022. Só que as pessoas não veem isso, estão assistindo aquilo lá como se fosse verdade, cheia de mentira naqueles cortes do Beto Ribeiro. Que a Monique um dia saia do presídio e processe todas essas pessoas e que Deus
se levante em favor da Monique e revele para a humanidade quem são os verdadeiros e sórdidos mentirosos. E com todo respeito ao Fuxico Gospel, né, e ao Israel, que eu vejo que ele tenta agir com isenção, mas foi muito infeliz essa entrevista, porque é mais um engano de mais um evangélico nesse país, que vai, sei lá, virar deputado. Tomara que Deus... Deputado não, vai virar vereador, né? Tomara que Deus tenha misericórdia da Monique e impeça essa candidatura, porque nós sim confiamos em Deus. Esses caras confiam no discurso politiqueiro deles, né? Eu falo o candidato aí. Mas enfim, é isso. A gente poderia falar muitas outras coisas aqui, mas hoje a gente teve tempo, assim, de maneira tão precária, como vocês podem ver na gravação desse vídeo, de responder a esse fuxico praticado, infelizmente, num site de credibilidade como o Fuxico Gospel. Mas o que o Leniel está fazendo aí é um fuxico, é uma fofoca. Falam que mulheres são fofoqueiras, olha isso aí que esses homens estão fazendo. Calúnia, injúria, difamação, crimes contra a honra de uma mulher inocente e presa. E é aquela coisa, prove que sim, prove que não. Eu sou o pai. Hoje eu tenho essas informações. Engraçado, eu sou pai. É aquele pai, né, que quando tinha o direito de ficar com o filho no final de semana, pegava o filho, deixava lá na casa da sogra, da mãe materna, da avó materna do Henri, para ir namorar. Imagina se a Monique fizesse isso algum dia, se você não iria usar isso contra ela hoje. Ela nem usa isso contra você, né, Leniel? Mas é isso, você é o pai brasileiro, o pai irresponsável, e que o bom Deus, né, no qual você crê, te convença disso. Boa noite, minha gente! Assustando vocês aqui hoje com esse nariz. Acharam que não ia ter live, né? Mas a gente chegamos com o The Exposed do Brasil. Eu sou a Fernanda Piacentini, jornalista investigativa, e trago aqui uma parte do caso Leniel Borel, um dossiê que nós abrimos. Quem sabe, quem acompanha esse canal, sabe que nós costumamos abrir dossiês e tratando dos casos, enquanto temos conteúdo, trazendo todo o conteúdo do caso. Entretanto, tivemos um conteúdo talvez principal no que se refere à primeira denúncia contra o Leniel Borel, exposta por uma ONG, que diz respeito à pastora Miriam. A pastora Miriam, que vive nos Estados Unidos, ela denunciou, através de uma ONG de apoio a vítimas de violência, o Leniel Borel por estelionato sentimental, entre outras coisas. Tudo isso começou a partir dessa denúncia da Miriam. Nós também temos uma história com o caso em si. Quem quiser tem aqui um vídeo onde eu explico, junto com a Ivani também, que é dos direitos humanos. Enfim, depois ela fala sobre isso. Ela também tem questões, ela também traz outras dinâmicas relacionadas ao Leniel. Mas tudo começou com a denúncia da pastora Miriam, um conteúdo que eu tive acesso há um tempo já, um celular, uma conversa de celular, que Leniel tinha muito medo que vazasse, inclusive para mim, especialmente para mim, por motivos que quem segue o caso já sabe. Esse vídeo, onde eu trago toda a conversa do celular da Miriam, toda a conversa que eu tenho, né, do celular da Miriam, que chocou muito o público, que deixou todo mundo estarrecido, porque ali realmente mostra o modus operandi dele, que ele utilizou com a Miriam, de uma forma fácil de interpretar por cada um, porque não tem interferência minha, interferência de nada. Deixar aqui Tem que se cuidar em vida. Aqui tem uma foto da pastora Miriam com o Leniel Borel, tá? Com quem ela teve um relacionamento. Tento ler todos os comentários. Peço 1000 desculpas para as pessoas do Instagram, que eu não estou conseguindo responder os comentários, mas são muitos agora, de fato, são muitos. Eu adoro responder eu mesma aos comentários, mas eu não estou conseguindo responder, mas eu vou responder, tá? Então, aí nós temos a foto do Leniel com a pastora Miriam, lá nos estúdios da Universal, em Orlando, na Disney, e eu vi um comentário só falando, uma mensagem que me mandaram, isso aí é Photoshop. Então, assim, os experts em Photoshop, não pagos, por favor, fiquem livres aí para verificar se é uma foto de Photoshop, tá bom? E é isso. Então, pessoal, começou aí. Estou vendo todos os comentários no chat, não consigo colocar na tela porque eu estou lendo. Então, temos aí os personagens, Leniel e a pastora Miriam.
A pastora Miriam, eu não sabia, tá? Então eu vou atualizar algumas informações que talvez eu mesma tenha respondido em alguma mensagem errada. A pastora Miriam tinha, sim, uma igreja dela, que a partir do momento que ela começou a se envolver com ele, com Leniel, ela começou a se sentir não digna mais de pastorear. Então, ela arrendou, eu acho, essa igreja, passou para uma outra pessoa. Ela se deixou à disposição para fazer qualquer tipo de auditoria nas finanças da igreja, caso as pessoas, porque foi levantado também pelo Leniel, pela equipe dele, que o dinheiro que ela mandava para ele, sei lá por quem, era da igreja, só mesmo para difamá-la e diminuir o impacto do caso sobre ele, que foi grande já. O Leniel é um personagem que ganhou a mídia. Vamos para esse resumão para a galera que está pedindo, por favor, por esse resumo. A mídia, após a trágica morte de seu filho Henri Borel, de 4 anos, ele morreu de modo suspeito em 8 de março de 2021. Ele morava com sua mãe, Monique Medeiros, e seu companheiro, o médico, companheiro dela, o médico e vereador no 5º mandato, o mulherengo, né, Jairo Souza Santos Júnior, filho de um deputado estadual, que não estava em exercício, mas depois foi para exercício, suplente, né, o coronel Jairo, que neste momento, então ele não estava em atuação, mas logo depois ele foi para o governo também, porque o deputado foi chamado para uma secretaria, então ele assumiu porque era o primeiro suplente. O casal vivia em um condomínio residencial na Barra da Tijuca, um edifício Majestic. Neste dia, Leniel levou o filho passando mal, vomitando. Mais coisas vão surgir sobre isso também. Cada dia a gente descobre mais coisas sobre o caso Henri também, tá? Acompanhado de uma mulher com quem ele saía, é o que a gente sabe, mas parece que não foi bem assim a situação, mas essa informação que vinha sendo trazida, até dita por ele na audiência de instrução, e nós descobrimos que essa mulher se chamava Natália, e com um policial, seu amigo chamado Sigmar, que chegou a depor, né? Ele entregou o menino assim, e em seguida mandou mensagem a Monique perguntando se ele estava bem, se o Henri estava bem. Ela mandou uma foto dos dois, dela e do Henri, para o Leniel se acalmar. Mas por volta das 21 horas, mais ou menos, eu já disse isso aqui, a Herbe do telefone do Leniel dá novamente no Majestic. Fazendo o quê e por que não se sabe. O menino, segundo Monique Jairo, estava reclamando muito e não conseguia dormir. Monique, por 3 vezes, alega tê-lo colocado para dormir. Todo aquele ritual que quem é mãe sabe, isso aqui eu já trouxe para vocês de madrugada. Jairo liga para o Leniel e diz para ir para o hospital, que o menino não está bem. Ele chega lá com o tal policial, ambos dizendo que Henri morreu do coração, provavelmente. Até numa primeira entrevista, será que eu estou lendo a coisa certa? Estou. Numa primeira entrevista, eu acho que eu estou lendo o meu resumo aqui, não é o da Joana, mas enfim, ele chega a dar entrevistas no Leniel, falando sobre o fato do menino ter alguma coisa no coração, e ele fala que a Monique era uma ótima mãe, tal. Antônia Fontinelli, ele falou isso, que ela era uma mãe incrível. De repente, ele muda de narrativa. Ele começa a mudar de narrativa. Tudo isso é muito importante e não pode ser desconsiderado. Por quê? Em determinado momento, essa narrativa muda. É inserido um 4º laudo, no caso, um 4º laudo que aponta laceração hepática por ação contundente, que faz entender que o menino provavelmente morreu vítima de algum ato agressivo, né? Correspondente, digamos assim, a um acidente de carro. E aí temos uma informação que a gente não pode soltar agora, porque precisa ser muito verificada, porque haja responsabilidade para falar de uma coisa dessas, tá bom? E aí, beleza. Foi mais ou menos isso, a Monique e o Jairo foram presos, daí eles se tornaram execrados, o Jairinho foi trazido também em outros casos, como agressor também de outras 2 ex-namoradas dele, tá? O Leniel ofereceu advogado para essas 2. Ele foi atrás dessas 2 moças. Ele encontrou o telefone delas. Eu não tenho certeza se no negócio do celular do Jairinho. Ele foi atrás dessas mulheres. E aí o delegado foi até elas, trouxe elas. A Débora chegou a ser indiciada porque relatou uma questão onde ela também foi omissa, né? Porque se ela estava com ele, ela sabia. Ela também foi omissa. Ela estava com o Leniel, com o Jairo, até mesmo no dia da morte do Henri.
eles estavam conversando por mensagens, e aí ela só resolve naquele momento denunciar o Jairo por estupro e também por agressão ao filho dela quando o filho tinha 2 anos, mas ela estava conversando com o Jairo normalmente, até depois da morte do Henri na manhã, que o Jairo liga para ela perguntando se ela tinha feito os exames de saúde que ela ia fazer, se estava tudo bem, que ela tinha que se cuidar, tá? Então, aconteceu tudo isso. O Leniel foi atrás da Débora e atrás da Natasha. Uma das audiências do caso acontece agora no dia 10. Quem é o advogado da Natasha? O Medina, o advogado do Leniel. Então, tem muita coisa por aí que a gente vai estar recebendo, estar investigando muito para tentar entender as circunstâncias de todos esses fatos, para que a gente possa ser justo com todas as partes, tá? O que acontece? Beleza, o Leniel cresceu na mídia, depois ele começou a ver que, especialmente contra a Monique, começou a crescer um clamor ali, mas ela, a mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então ela começou a ser mais execrada que o Jairo. A mulher, ela exerce um fascínio, né? Ainda mais uma mulher bonita, vende muito também. Eu lembro do caso da Amanda Knox, lá na Itália, uma americana, que foi uma mulher linda, né? Ela foi execrada mesmo, ela se tornou uma grande psicopata na Itália, ela com Raffaele Sollecito, que é o nome dele em italiano, ele é italiano, né? Eu entrevistei o Raffaele aqui, tem a entrevista com ele aqui. Se vocês virem o caso, eu morava na Itália na época do caso, Meredith Kircher, né? E foi a sanha de um delegado querendo se promover. Muito louco. E até hoje, ninguém quer aceitar que eles não são os assassinos da Meredith. Mesmo não tendo impressão digital de nenhum dos dois dentro do quarto onde a moça foi assassinada. Ou seja, para eles terem assassinado a moça, eles precisariam entrar voando e não tocá-la. E do outro cara, o Rudy Guedé, que foi preso, tal, condenado, tinha a Inela e tudo mais. Então, assim, eles nem entraram dentro do quarto onde a mulher estava, mas o delegado, tá? Ele queria se promover, ele já tinha feito uma dessa num caso anterior na Itália, e até hoje muita gente na Itália quer que eles sejam os assassinos, e a vida deles foram devastadas, da Amanda, do Raffaele, e a entrevista é muito legal, é quase tipo um caso de escola base. Não estou falando que esse é o caso Henri Borel, não, tá? Só estou fazendo links aí com coisas que eu estou lembrando e fico muito feliz, porque eu estou tão exaurida que é difícil fazer link, eu estou conseguindo fazer link. Então, vamos lá. Aí o Leniel, começaram a atacar muito a Monique, mais a Monique que o Jairo até. O Jairo virou o psicopata do Brasil, mas a Monique mais. E o Leniel foi vendo isso. Ele foi vendo isso e foi se aproveitando nisso. Ele começou a mudar o discurso dele em relação a Monique. Começou a mudar do nada. Aí prestem atenção, vão assistir as entrevistas dele na Antônia, vão assistir entrevistas dele em outro lugar, vão ver audiência, depoimento. Ele elogiava muito a Monique. Agora a Monique já não era mais uma boa mãe. Então, assim, tudo mudou. Tudo mudou. Aí não dá, né, gente? Não dá para passar pano para isso. Não tem como. Tá, beleza. Aí ele foi, o público... Monique. Então ele foi nessa. Tudo era Monique, a Monique mais que o Jairo. E a gente trouxe aqui, que eu vou falar daqui a pouco, para não perder o sentido narrativo, tá? A gente está lidando com uma pessoa bem perigosa, que é o Leniel Borel. É muito perigoso ele. Ele ameaça, ele intimida, ele tem ligações, né? Tem gente falando por aí, tem influenciadores falando por aí. Foi pedido ajuda minha do pessoal da Bahia, da imprensa baiana, porque se sentiu intimidada, foi ameaçada de processo. Então, esse assédio processual também, ele vai ter que responder por isso, assédio processual. Ele tentou tirar vídeos daqui, ele tentou um direito de resposta que foi negado para ele, ambas as coisas judicialmente. Porque foi dito que a matéria, isso aqui não é um achismo, né? Isso aqui não é um lelerê, isso aqui é um canal jornalístico com base em provas documentais. E as minhas opiniões estão dentro do direito de livre expressão de um jornalista, tá bom? Então é isso. Esse caso é muito confuso para quem não acompanha desde o início, eu entendo, então por isso
Eu não vou falar do caso Henri, falei um pouquinho só, tá, gente? Só para quem realmente não está entendendo nada, entender que caso é. A Monique e o Jairinho foram condenados, foram presos, estão presos. A Monique saiu, ele fez de tudo para ela voltar, numa decisão monocrática, ela foi de novo para a cadeia, ela está presa. Eles são acusados de ter matado o Henri e o Jairinho de ter também torturado outras 2 crianças de outros ex-namorados, que são essas moças que o Leniel foi atrás. Assim que aconteceu a situação, envolve um advogado também, e elas depuseram aí falando com o Jairinho, mas o Stu, essa moça que acusa, é uma primeira mão que eu vou dar para vocês agora aqui, tá? Essa denúncia do Stu, que essa mulher acusou o Jairinho, já caiu, tá? Então, esse crime já caiu, o Jairinho não é mais, esse crime não pesa mais contra o Jairinho, eu não sei as circunstâncias de por que isso caiu, mas não rolou, se prescreveu, se ficou provado que não existiu isso, mas já caiu, ele não é mais, não tem mais essa denúncia contra o Jairinho, ele está enfrentando aquelas questões das outras 2 crianças. E tem muita denúncia contra o Leniel Borel. Vocês sabem que eu não arrego, vocês sabem que eu não tenho medo, vocês sabem que eu tiver que falar, eu falo, mesmo que vocês todos estiverem duvidando e estiverem contra mim. Eu venho aqui e eu falo, eu sei que lá na frente vocês vão ver, eu sei que lá na frente as coisas vão se clarear, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, como está acontecendo nesse momento apoteótico, né? Muito legal. Graças a Deus. Então é isso. Eu não vou mentir, não vou ser uma jornalista hipócrita de vir aqui ficar, vamos atacar, vamos fazer o que o público gosta, só vamos falar o que o público gosta, só vamos atacar quem o público gosta, entendeu? Não dá para passar a vida sendo medíocre, né? Eu não vim para o mundo para ser medíocre, então eu dou o meu melhor dentro do que eu tenho aqui, do que eu consigo, porque, né, nós não temos a estrutura, enfim. Então, gente, aí houve esse... Aí, beleza, o Leniel cresceu na mídia, virou uma referência, um pai santo, o pai do Henri, o pai da vítima, se estendeu pela mídia, o cara mandou fazer carta psicografada do Henri atacando a Monique, mandou fazer inteligência artificial, como se fosse o Henri atacando a Monique, culpando a mãe, pedindo justiça, umas coisas horrorosas. O episódio da banheira, que foi quando eu me manifestei, falei, que absurdo isso. Soube agora que até a Miriam sabe, e não foi nem ela que me contou, foi uma outra pessoa, que disse que ele sempre mostrou para ela aquele vídeo da banheira e nunca falou que aquilo era que sempre falou que aquilo era para ele, e nunca falou que aquilo era para o Jairinho, entendeu? Então, assim, muita coisa que esse cara abusou pela figura dele estar sendo aprovada mediaticamente, por ele estar tendo aprovação, e não sei nem se era porque ele tinha aprovação, mas era pela desaprovação contra o Jair e a Monique, tá? Então, assim, uma coisa importante aqui, eu coloquei lá uma situação no Instagram sobre os candidatos que se elegeram em cima das tragédias pessoais. E muitos outros jornalistas fizeram matéria sobre isso também depois. E ninguém está falando isso, está fazendo isso porque está comparando. Está comparando nada. A gente é responsável pelo que fala e não pelo que vocês entendem. Sinto muito. E eu não vou ficar lá, não vou. Respondo e só. Né? Então, assim, ninguém está comparando eles porque está falando isso. Só está falando simplesmente que eles ganharam notoriedade em cima de uma tragédia. É só isso. Mas ninguém está comparando o caráter de cada um, até porque eu nem conheço. Tenho a minha opinião pessoal? Tenho. Não acho legal? Não acho. O caso Nardoni, os réus foram condenados. O caso, acho que já transitou em julgado, né? Sim, transitou em julgado, já pagaram a pena, já estão, sei lá, assim, semi-aberto, acho que semi-aberto. Então, assim, justiça pela menina foi feita. Se vocês acham que a justiça não foi feita, aí, gente, vamos para o legislativo, né? Não é para a internet que vocês têm que ir. É lá na página dos deputados pedindo para que reforme, seja reformulado o CPP, né? O Código de Processo Penal, porque ir na internet se manifestar não vai adiantar nada, só vai ficar parecendo que todo mundo quer lacrar. Então, vão lá e peçam penas maiores, que as pessoas cumpram metade da pena, pelo menos, que foram condenadas, não um quinto, não sei o quê, e progressão, o que vocês quiserem, mas vão no legislativo, e não na internet se manifestar. Isso é hipocrisia, tá bom? Então, assim, eu não acho que essas pessoas sejam preparadas para estar na política.
Eu não acho que porque elas têm uma boa intenção, uma pessoa tem uma boa intenção, ela está preparada para estar na política. Mas essa é a minha opinião, vocês podem ter uma opinião diferente. O importante é que vocês respeitem a minha também. Tá bom? Então é isso. Então, baseado nisso, o Leniel cresceu, ganhou uma aprovação muito grande, ele era onipresente nos podcasts, nos programas de TV, sempre muito querido. E aí, quando começou-se a criticar, ele tentava podar essa situação, até que explodiu o caso da Miriam. Agora, impactou, gente? Impactou na vida desse cara. Impactou, está impactando ainda, tá? Está impactando ainda. As pessoas ficam, todo comentário que faz na página dele, ele apaga. Ele apaga. E tá certo ele apagar. É a página dele, aonde ele está se promovendo, as suas páginas são onde vocês se promovem, né? É o lugar que vocês se promovem. Todo mundo que trabalha com internet é um produto. Você não vai deixar lá a pessoa te atacando. Eu não condeno isso, não. A gente também faz isso. Todo mundo faz isso, tá? Então, assim, hate, ninguém é obrigado a ter hate, a suportar hate. As pessoas, hoje, elas têm um sadismozinho, né? Uma sonsice. Elas vão e falam assim, eu não sei se eu acredito, não, no que você fala, sei lá, para mim, para quem quer que seja. Eu não sei se eu acredito. Hoje é mais uma live de esclarecimento. Eu não sei se eu acredito no que você está falando, não. Pô, você está dizendo que não acredita em mim? Você chega para mim e fala assim, eu não acredito em você, você é uma mentirosa, você é comprada. Você chega para mim na rua e vai falar isso para mim? Não, e também não vai falar na internet, eu não sou comprada, eu não admito isso. Vai ser bloqueado, sim. Depois eu falo assim, ou você responde, você não aceita opinião, você não... Isso não é opinião, amor. Isso não é opinião. Se você dá um vrá na pessoa, a pessoa se faz de coitadinha, faz de sonsa. É assim que as pessoas se comportam na internet. Elas te desafiam, elas tentam te desestabilizar, tentam se provocar. Aí você responde, você é grossa, se faz de coitadinha. Pô, olha o que você escreveu para a pessoa. Olha o que você escreveu pra... Você falaria isso na cara da pessoa? Chamaria ela de comprada, de sei lá o quê? É normal. Isso eu não condeno ele, não. Apesar de eu achar que ele, como agora, uma pessoa pública, que vive de dinheiro público, sempre viveu do dinheiro público. Porque ele vive dessa ONG, né? Ele vive dessa ONG. Então, é o dinheiro público. ONG, política, filantropia, pastor, são pessoas religiosas, vivem de doações de pessoas. Então, com certeza, a partir de agora, como político, ele não pode mais ficar ali porque ele precisa responder à sociedade. O Leniel precisa dar uma resposta sobre esses crimes à sociedade. Ele está tentando conter, enquanto veículos grandes, imensos aí, a grande imprensa não publica, ele está tentando conter. Né? Mas ele mesmo vai lá toda hora, faz uma coisa e depois ele mesmo apaga. Responde, porque ele é colérico, ele mesmo apaga. Então, assim, mas até então, tudo bem, porque as pessoas pagam para sair em podcast, pagam para aparecer na TV, pagam para ter uma assessoria, para engajar na internet. Ali na página delas é que elas não vão deixar uma coisa contra elas. Ali é a vitrine delas. Então, não tem problema nenhum apagar comentário, bloquear, para saúde mental, o que quiser, gente. Isso eu não condeno ele, não. Tá bom? Não condeno. Ninguém é obrigada. Tentem se colocar no lugar dos outros. Chega dando de dedo na minha cara, eu vou ter que aguentar? Não vou mesmo, vou te bloquear. Pronto. Quem está bem intencionado, vem falar comigo no privado, faz uma crítica. Hoje mesmo veio uma mulher falar comigo e ela me escreveu umas mensagens aqui para mim, um monte de coisa no Instagram. Eu falei, pô, isso que eu gosto. Crítica inteligente. Mandei meu WhatsApp para ela. Ela já falei, faz isso aqui para mim. Então, achei maravilhoso tudo que ela falou. Mas são críticas construtivas. Aquela que quer lacrar, não é assim. Então, assim, eu sou desse regime. E não tô nem aí. Não tô nem aí. Tá? Então, só que aqui no YouTube, aqui no The Exposed Brasil, tanto no Instagram quanto aqui, é um canal de jornalismo investigativo. Então, aqui a gente só fala o que a gente tem prova e não razão. Aqui eu não quero razão, eu apresento provas. A minha razão não importa para vocês. Aqui, em qualquer canal jornalístico, importam provas. Então, provas eu apresento para vocês, tá bom? Então, assim, não tem essa coisa, em quem acreditar? Pô, se você não quiser acreditar em prova, meu amor, aí a gente explica por que, né, tem aí muita gente que foi eleito desde sempre, não é de agora.
tá? Já teve Tiririca eleito, já teve a zoeira, né? A gente já teve... Quem lembra das propagandas eleitorais na TV? Eu não tenho TV, eu tenho TV, mas não... Agora eu tenho uma TV, mas eu não assisto, então não sei como estão as propagandas eleitorais. Mas, gente, tinha cada comédia sempre, né? Tinha umas comédias e muitas delas eram eleitas sem proposta nenhuma. Então, assim, não é de agora isso. E não estou falando do Leniel, estou falando de outras pessoas aí que foram eleitas que a gente fala, meu Deus do céu, né? Então é isso. Aí ele ganhou uma projeção na mídia, aí saiu essa denúncia da Miriam, né, da pastora Miriam, através dessa ONG, e vamos lá. Deixa eu ver se eu estou... Muitas mensagens de apoio aqui de pessoas incríveis, de vocês e de outras pessoas também, tá? Aí veio a denúncia da Miriam, uma mulher que é pastora, que mora nos Estados Unidos, que chegou até o Leniel para tentar ajudar na causa, Henri, como muitas pessoas chegaram para tentar ajudar na causa, né? Na semana passada foi feita uma queixa-crime, foi impetrada contra ele, contra o Leniel Borel de Almeida Júnior, pelo Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar, o INCVF. Mas, devido à gravidade dos fatos e ao número de provas, a queixa foi cancelada em favor de uma ação penal maior. Uma pastora de 66 anos, residente nos Estados Unidos, acusa o Leniel de tê-la enganado, seduzindo-a sob a alegação de estar apaixonado por ela. O relacionamento descrito como tóxico e abusivo inclui agressões físicas. Ela foi agredida pelo Leniel Borel na Disney, no parque da Disney. Pessoas presenciaram, inclusive no outro dia ela estava com uma blusa de manga comprida, e uma das pessoas que estavam junto com ela, com eles, perguntou por que ela estava com aquela blusa de manga comprida naquele calor. E ela disfarçou, né? Desculpa. Aí tá. Ela relata ter sido manipulada para ser o caixa eletrônico de Leniel, que mantinha outras mulheres, inclusive uma noiva no Brasil, né? Ela acreditava estar construindo um futuro com ele, mas sofreu abusos físicos, psicológicos e traições até conseguir se livrar do relacionamento que ainda lhe causa sequelas, como vocês viram aqui na entrevista exclusiva que nós fizemos com ela. Vocês viram que ainda ela, às vezes, vê ele de uma forma romantizada, né? Que ela não quer falar algumas coisas. Enfim, são coisas que a própria vítima vai digerindo aos poucos, e quem é mulher, não só mulher, homem também já passou por um relacionamento abusivo, sabe como é difícil, né? Então, a Miriam conheceu o caso Henri numa pequena matéria, pois mora nos Estados Unidos e, por ser brasileira, vendo um crime tão triste contra uma criança, se compadeceu e entrou em contato através das redes sociais do Leniel. Ela, pastora, se ofereceu para orar por ele, né, no mesmo mês da morte do Henri, em março de 2021. Em setembro de 2021, as conversas começaram a mudar de tom e a Miriam percebeu que estavam numa relação amorosa. Ligações diárias por várias noites. Ela recebeu ligações de Leniel chorando, dizendo que não tinha companhia, ninguém por ele. Em determinado momento, começou a pedir dinheiro para investir na causa da ONG Henri Borel. Uma vez no mês, uma por semana, todos os dias, até o momento em que ele pediu mais de uma vez por dia, como a própria Miriam conta, né? Mas não é só isso, não. Ele começou a pedir dinheiro falando que ele precisava de advogado, pagar os advogados, que ele não estava conseguindo pagar, se ela podia ajudá-lo, logo no começo desse relacionamento amoroso. Então, todo o projeto midiático do Leniel, todo o projeto midiático de ascensão midiática sobre o caso Henri veio do dinheiro da Miriam, porque foi logo depois daí da morte do Henri, né? Isso pode ser comprovado através de conversas de WhatsApp, comprovantes de depósito para diversas pessoas ao longo de quase 3 anos, diversas pessoas ligadas ao Leniel, à ONG, à BOS, a compra de bicicleta, a compra de produto, a compra de maquinário, pagamento de mensalidade, pagamento de aluguel, tudo, pagamento de cartão de crédito pessoal do Leniel, nós mostramos aqui, feitos, pagos e transferidos pela Miriam. Então, assim, impossível, né?
não tem mais materialidade que isso, impossível. Esse material já está na mão de várias pessoas que já analisaram o material todo. O Leniel se queixava de dificuldades na locomoção com o Uber, sugeriu então a compra de um carro para ela, conforme o relacionamento avançava, para a loja de bicicletas, tudo a Miriam ajudou. Arcou com a compra, mas sujou seu nome nos órgãos de proteção no Brasil. Lá eu perguntei para ela algumas coisas que eu vi que vocês estavam questionando, e ela me explicou. Eu falei assim, Miriam, você fez empréstimos? Ela falou assim, não, eu não fiz empréstimos. O que acontece? Eu tinha tanto de limite no cartão de crédito, tanto de limite em outro cartão de crédito, lá nos Estados Unidos, em dólar. E o que aconteceu? Eu não usava esses cartões de crédito. Eu comecei a usar esses cartões de crédito com o Leniel. Aí eu ia pagando e ele ia gastando mais, ia gastando mais, ia gastando mais. E era assim que acontecia. Mas ela não chegou a fazer empréstimos, tá bom? Foi o que ela me disse. Vamos ouvir um trechinho, então, dessa conversa deles, narrada agora por mim, aqui diretamente, já que foi retirado toda a conversa. Então, eu vou colocar um trechinho aqui, um trechinho ou um trechão, tá? Dessa conversa. Por enquanto, você é uma seguidora que me apoia. Se souberem da proximidade, entende isso? É risco de vida, diz Leniel à pastora Miriam. Então, aqui é bem importante, ó. Ele está falando para ela que não podem saber do relacionamento deles, porque senão eles correm risco de vida. Eu não sei de quem que ele está falando, quem que poderia matar ele por descobrir que ele tem um relacionamento com a pastora Miriam. Provavelmente é o Coronel Jairo. Tem que se cuidar, em vida. Por enquanto, você é uma seguidora que me apoia. Se souberem da proximidade, entende isso? É risco de vida, diz Leniel à pastora Miriam. Estávamos em amigos, aí chegou Leniel com ela mais o fulano, lá em casa para comer. Isso foi na época da política. Alguém responde, isso, eu lembro. Aí ele mandou uma foto dele com a filha do fulano e perguntei aonde era. Ele mentiu, disse que era na casa do cara. Naquela época eu já implicava com a nojenta. A nojenta seria ex-noiva de Leniel. Perguntei se ela estava lá e ele respondeu, por que estaria? Mentiroso. Estava na minha casa, diz ele. Acho que foi quando você viu a foto da tatu dele, não foi? Alguém pergunta. Em um outro print, a seguinte conversa entre Leniel e a pastora Miriam. Lene, resolveu sobre aquele sujo do Rafael? Você não apagou o post no seu Insta. Conseguiu resolver as chantagens dele? Isso já é bastante pressão. Lene, cuidado. Escolhe as pessoas para falar da sua saúde mental, coisas assim, diz a pastora Miriam ao Leniel. Aí uma foto de 4 casais que estavam na Disney. Um deles é Leniel e a pastora Miriam, como na foto. Então, as conversas que, segundo a pastora Miriam, Leniel mandou para ela printada entre este fulano e ele, que comprovariam a suposta chantagem que Leniel disse estar sofrendo deste fulano, porque ele havia descoberto a relação dele com a pastora Miriam. Leniel disse à pastora Miriam que o fulano estava pedindo R$5.000 a ele. Ela não acreditou e disse, olha só, chantagem não é legal. Se a gente cede uma vez, elas não acabam nunca. Então, Leniel mandou estes prints a Miriam. Uma conversa entre Leniel e o fulano. Leniel diz, você entende o que fizeram? E o fulano responde, tipo, ele prometeu uma scooter? Aí eu digo sim. E eles falam, ele fez o mesmo em uma feira com o cara da tatuagem. Ele faz isso. Ficam usando isso. Leniel responde, são sujos, jogam sujo. Fulano, mostraram umas conversas suas com a sua ex, não falaram o nome. E disseram que essa senhora diz que ela que manda em você. Aí Leniel responde, eu lido com isso há 1 ano e 9 meses. E o rapaz responde que você é só dela. Loucura, responde Borel. Mostrando fotos suas bebendo, etc. Eu perguntei, ué gente, ele deve morrer? Em um outro trecho da conversa, o fulano diz o seguinte,
Se eles souberem que estou te passando isso, eu morro, irmão. Ele responde, morre não. Sempre pergunto se está precisando de algo, pois me preocupo com você muito. Só toma cuidado, eu também tenho tomado. Gente, essa situação é bem grave, tá? Por quê? Porque ele forjou, segundo a pastora, uma chantagem que ele estaria recebendo de uma pessoa e aí ele disse que essa pessoa estava chantageando ele porque tinha descoberto do relacionamento entre ele e a pastora. A pastora não acreditou, ele mandou esses prints, que segundo ele comprovariam, e ela mandou para ele os 5 mil reais. Fulano, vou pegar o nome de todos e vamos na delegacia juntos. Tô contigo, moleque. Nós vamos colocar aqueles 2 assassinos presos. Mesmo que a véia dos Estados Unidos mande grana, isso não muda quem és comigo ou qualquer coisa. Não muda nada, diz o comparsa, suposto comparsa de Leniel. Amo você, irmão, e sua família, diz Borel. Só de raiva postarei no feed, não sei o que, com a nossa, para mostrar a eles. Não vou fazer isso contigo. Queria muito que fossem um dia lá na igreja, diz Borel. Tenho uma filha, sacanagem. Vamos, eu preciso, irmão. Vai sim. Quero falar com a Paula, eu, você e ela, amigo. Finalizam aqui a conversa. Em um outro print, Paula era noiva do Leniel. Entre Miriam e Borel, a seguinte conversa. Mês complicado, paguei meu IRS. Só você para me ajudar, mês ruim. Só chove, diz Borel a pastora. E ela diz, sabe que ajudo se posso? Ele responde, eu sei. Aqui é falado sobre um possível acerto do restante referente à primeira parte do meu trabalho. Eu aguardarei seu retorno, abraço. Perito, não dá vontade nem de abrir mais o celular, diz Leniel a Miriam. Só cobranças. Ela responde, perito, pensei, a gente já não deu tudo da última vez? Eram 10 mil reais. Que coisa, quanto falta? Ele responde, não, era 25 mil, já paguei 15, faltam 10. Agora vamos à conversa de celular de 17 de dezembro de 2022. Começou em 17 de dezembro de 2022, entre Leniel e a pastora Miriam. Bom dia, Lene, como dormiu? Bem? É você, Lene? Não parece que está sem dinheiro e tem uma mensagem apagada. Bom dia, sou eu aonde? Você está surtada, nem me conhece. Não sei, tô perguntando se é, só isso. Tem que se tratar. Não gostei da pergunta. Me mostraram e aí também disseram que não era. Que foto é essa? É Paula? Não sei, me mandaram, não sei, diz ela. Te mostraram? Mentirosa. Sim, responde. Tinha que ter vergonha. Eu não sigo ela, já te falei. Mentirosa, você postou outro dia, Miriam, diz ele. Agora, acho que já deu. Ela me marcou. Olha o que vai falar, diz Miriam. Não vou aturar você, o fulano, Monique, a tropa toda. Olha o que você falou. O que está insinuando? Porque Miriam diz o seguinte, não parece que está sem dinheiro. E ele responde, o que você está insinuando? E ela disse, nada. Tinha que ter vergonha. Ela responde novamente, nada. Ele, para mim já deu. Não sou sua inimiga. Passa para Monique e fala que sou eu me divertindo. Vai lá. Para, não fala isso. Já não espero mais nada, diz Leniel. O fulano me ofendeu, você me defendeu? Pergunta ela. Eu te defendo. O que você acha? Que sim. Então por que pergunta? Que tipo de ser você acha que eu sou? Nunca falei isso, nunca fale isso, por favor, me insulta. Fico triste por você não compartilhar comigo as coisas boas do Henri. As medalhas dele já até tem data para você dar. Você não me falou, carinha de triste. Lene, não vou chorar mais quando você repetir e espero que não faça nunca. Nunca mais essas coisas. Passa pro lado da Monique, mentirosa, devia ter vergonha, tem que se tratar, você tá surtada, escolhe seu lado. Eu não mereço isso, diz Miriam. Eu que mereço, né? Responde Leniel. Não, merece o melhor de Deus, o melhor da vida.
Eu só faço tudo por você. Pensei que não tivesse dúvidas nunca disso. Não sou surtada, sou humana. Queria estar ao seu lado, poder estar com você. E isso não me faz ser louca ou surtada. Olha que lindos, posso publicar? Diz Miriam, questiona Miriam a Leniel enviando uma foto. Ele não responde. Você tinha que ser mais maduro sendo o cabeça, o que guia. Mas não, é tão infantil como diz que eu sou. Qualquer coisinha, bum, fica emburrado, não responde, vira fantasma, some. E novamente ela é ignorada. Então, em 18 de dezembro de 2023, ela manda uma nova mensagem. Lene, orou e entregou a Deus a solução das nossas dívidas? Ele responde, bom dia. Sim, não vou ficar lhe implorando o que você já sabe. Quem disse que precisa implorar? Toda hora precisa falar a mesma coisa, diz ele. Já passou o dia 15, dia 18, e ela responde, você sumiu, não falou mais, não responde, cara. O que quer que eu pense, hein? Não falei mais? Você quer que eu fique implorando? Essa foi uma dívida que fizemos juntos. Todo mês tenho que ficar me humilhando. Fizemos juntos, Lene? Então só vai falar comigo de dívida, de dinheiro. É isso que está dizendo? Aí ele manda uma foto que foi apagada. Você me confunde, diz Miriam. Confundo nada. Mas tem que ter responsabilidade. Se soubesse que seria assim, eu não teria feito dívidas. Agora é só humilhação, diz Leniel. Para com isso, jamais te humilhei. Cara, não? Você faz isso toda hora. Não. Como, Lene? Como? Já começou o dia fazendo. Faz de propósito para eu depender de você. Tenha isso como um compromisso e não para ficar me humilhando. Eu te dei bom dia e te abençoei. Responde Miriam. Assim que comecei o dia, te humilhei? Nunca te humilhei. Que injustiça. Coloca tudo, Miriam. Tá vendo? Você acha que eu sou burro? O que você está falando? Perguntei se orou por nós. O que te humilhou, Lene? O que? Queria fazer junto com você, Lene. Você sumiu sábado. Você me julga em cada palavra, Lene. Cadê você? Domingo é dia do Senhor. Também deveria ir à igreja. Uai, você não foi cedo? Pessoal, às vezes não tá certinho com a fala ali, porque é uma gravação de tela muito difícil, tá? Questiona. Vou fazer um depósito, ok? Amanhã saco o dinheiro, ok? Vamos fazer? É por isso que tem que me eliminar? Não, Miriam. Hoje é dia do Senhor. Muitas das vezes sou só eu e Deus. E basta, diz ele. Você é egoísta, afastando quem realmente te ama e quer o seu bem e não se conforma com a sua dor. Aí mais imagens apagadas por Leniel pelo iCloud. Aí ela manda os comprovantes do primeiro depósito, do segundo depósito. Leni, chama ele. E ele responde, oi, não entendi. Um áudio é enviado. 2 áudios. E ele pergunta, agora entendi, não tinha entendido o que era. Ah tá, Lene, resolveu sobre aquele sujo do fulano? Você não apagou o post no seu Insta. Cadê você? Por quê? Por que você faz isso? Ou tem preguiça de falar comigo e terminar a conversa, ou faz de propósito e me abandona aqui falando e esperando sozinha por você. Ele não responde. Então, 19 de dezembro de 2022. Boa tarde, ele. Olá, boa tarde. Dormiu bem? Não, acordei chorando. Muita pressão. Conseguiu resolver as chantagens do fulano? Isso já é bastante pressão. Carinha triste. Pergunta. Posso te ligar? Ele fala, pode. E manda 4 vídeos. Estou com depressão profunda, diz ele. E manda um link do Instagram do fulano. Canalha esse cara. Lene, cuidado. Escolhe as pessoas para falar da sua saúde mental. Coisas assim tem gente que ouve e sai espalhando, ok? Não tem maturidade. Entenda o que estou te falando, por favor. Detesto quando as pessoas expressam pena de você.
Não tem maturidade. Aí ele manda, né, no cume da sua depressão profunda, uma máquina Graco Plus, pedindo ela para a pastora. Precisamos dessa máquina, pode comprar e enviar? Claro que vejo. Para onde? Pintura das bikes. Legal, vejo. Vendeu alguma nesse sábado? Quer saber ela, né? Para saber se vai ter algum retorno financeiro. Não. Investir na manutenção. Deve dar, porque você pode oferecer manutenção mesmo que não foi bike nossa, né? E ele diz sim. E um áudio. Airless, sem ar, é uma máquina para pintura. Ele diz, ela fala, eu sei. Aí ele manda um outro modelo. Ela manda um outro modelo e ele manda um outro modelo. Essa pergunta é importante. A Miriam mentia para os filhos, tá? Falava que não mandava dinheiro para ele. Ah, meu Deus. Meu Deus. As boas do Henry. As medalhas dele já até tem. Todo mês tenho que ficar me humilhando. Fizemos juntos, Lene? Então só vai falar comigo de dívida, de dinheiro. É isso que está dizendo? Aí ele manda uma foto que foi apagada. Você me confunde, diz Miriam. Confundo nada. Mas tem que ter responsabilidade. Se soubesse que seria assim, eu não teria feito dívidas. Agora é só humilhação, diz Leniel. Para com isso, jamais te humilhei. Cara, não? Você faz isso toda hora. Não. Como, Lene? Como? Já começou o dia fazendo. Faz de propósito para eu depender de você. Tenha isso como um compromisso e não para ficar me humilhando. Eu te dei bom dia e te abençoei. Responde Miriam. Assim que comecei o dia, te humilhei? Nunca te humilhei. Que injustiça. Coloca tudo, Miriam. Tá vendo? Você acha que eu sou burro? O que você está falando? Perguntei se orou por nós. O que te humilhou, Lene? O que? Queria fazer junto com você, Lene. Você sumiu sábado. Você me julga em cada palavra, Lene. Cadê você? Domingo é dia do Senhor. Também deveria ir à igreja. Uai, você não foi cedo? Questiona. Vou fazer um depósito, ok? Amanhã saco o dinheiro, ok? Vamos fazer? É por isso que tem que me eliminar? Não, Miriam. Hoje é dia do Senhor. Muitas das vezes sou só eu e Deus. E basta, diz ele. Você é egoísta, afastando quem realmente te ama e quer o seu bem e não se conforma com a sua dor. Aí mais imagens apagadas por Leniel pelo iCloud. Aí ela manda os comprovantes do primeiro depósito, do segundo depósito. Leni, chama ele. E ele responde, oi, não entendi. Um áudio é enviado. 2 áudios. E ele pergunta. Agora entendi, não tinha entendido o que era. Ah tá, Lene, resolveu sobre aquele sujo do fulano? Você não apagou o post no seu Insta. Cadê você? Por quê? Por que você faz isso? Ou tem preguiça de falar comigo e terminar a conversa, ou faz de propósito e me abandona aqui falando e esperando sozinha por você. Ele não responde. Então, 19 de dezembro de 2022. Boa tarde, ele. Olá, boa tarde. Dormiu bem? Não. Acordei chorando. Muita pressão. Conseguiu resolver as chantagens do fulano? Isso já é bastante pressão. Carinha triste. Pergunta. Posso te ligar? Ele fala, pode. E manda 4 vídeos. Estou com depressão profunda, diz ele. E manda um link do Instagram do fulano. Canalha esse cara. Lene, cuidado. Escolhe as pessoas para falar da sua saúde mental. Coisas assim tem gente que ouve e sai espalhando, ok? Não tem maturidade. Entenda o que estou te falando, por favor. Detesto quando as pessoas expressam pena de você. Não tem maturidade. Aí ele manda, né, no cume da sua depressão profunda, uma máquina Graco Plus, pedindo ela para a pastora. Precisamos dessa máquina, pode comprar e enviar? Claro que vejo. Para onde? Pintura das bikes. Legal, vejo. Vendeu alguma nesse sábado? Quer saber ela, né, para saber se vai ter algum retorno financeiro. Não. Investir na manutenção.
Deve dar, porque você pode oferecer manutenção mesmo que não foi bike nossa, né? E ele diz, sim. E um áudio. Airless, sem ar, é uma máquina para pintura. Ele diz, ela fala, eu sei. Aí ele manda um outro modelo. Ela manda um outro modelo e ele manda um outro modelo. Vídeo, e ele fala, pensei melhor, isso não tem no Brasil. Vamos tentar trazer uma representação aqui. Pode entrar em contato com a fábrica? Pergunta ele a Miriam. Podemos ganhar muito dinheiro com isso. E ela responde, excelente ideia. Graco aqui é enorme, tem tudo o que você imaginar, mas nunca pensei nisso. Leniel manda um áudio. Ok, ela responde. Vou ligar para ver o lugar certo para o e-mail e ir para o lugar que resolve. Leni, você está na Boss? Ele responde, não. E manda um vídeo, você precisa de uma reforma. Uai, de quem é essa voz aí no fundo? Pergunta Miriam. Estou pintando minha casa, diz Leniel. Você... E o que perguntei, que voz é essa falando no fundo do seu áudio, Lene? Pintor, diz ele. Lene, por favor. Ele manda uma foto. Pareceu voz de mulher a dele. Vai dar festa? Resolver agora no fim do ano? Você está falando em pintar há meses. Festa? Questiona ele. Sei lá, fiquei surpresa, só isso. Você precisa se tratar. Só pensa no pior. Você que pensa o pior de mim, Lene. Fala se não está com a cabeça perturbada, questiona ele. Cutuco para ver se me conta. Tenho motivos, estou longe de você, uai. Vou assistir o vídeo que ele mandou, da reforma. M, quer fazer uma reforma junto comigo? Quer? Lene, tô pensando na escola. Tô pensando sair mais cedo para completar depósitos, ok? Sorry. Ok, diz ele. Deixa ver sua carinha, tira uma foto. Tira, Lene. Tirou do pintor, quero sua. Não satisfaz meus desejos, que são tão pequenos. Seu pintor tem esse spray, você é tão mal para mim. Então é isso, gente. É um pedaço, né? Não é. Nossa, meu cabelo tá uma coisa. Não é o vídeo, não é toda a conversa, porque ia ficar muito grande e também não sei se ia passar aqui. Então vamos tentar dessa vez aí. Deixamos um pedaço desse modus operandi para vocês entenderem como aconteciam essas extorsões dele em relação a Miriam sob o pretexto de um relacionamento afetivo, tá? Eles já se encontraram pessoalmente? Já, tem as imagens aí, eles de casal, na Disney, nos estúdios da Universal, tem eles de casal, entre outros casais, tá bom? Temos uma matéria aqui onde a gente entrevista a própria Miriam com o advogado da ONG, o G. Anderson, e ali a gente coloca prints, ali a gente coloca as transferências bancárias que ela fez para ele, aí a gente coloca as transferências bancárias que ela fez para pessoas ligadas a ele, a produtos que ele queria que comprasse, a tudo quanto é coisa que esse cara precisava consumir na vida, a Miriam mandava dinheiro para que ele pagasse, e ele tratava ela como se ela fosse obrigada a pagar por isso, e tratava de forma grosseira, não era querido, não era carinhoso, não era educado. Ela fala, mas ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. Talvez em um outro momento, talvez em um momento inicial, no momento do love bombing, né? Mas nós não temos esse momento inicial aqui para que nós pudéssemos julgar, né, entender como que foi esse início aí, mas mais ou menos a gente sabe como é, mas nós não temos. E na cabeça da vítima, que recém saiu, porque sim, foi em dezembro, mas para ela recém saiu, né, da situação. Então ela ainda está tentando assimilar algumas coisas, ela lembra de coisas com carinho, ao mesmo tempo ela tem noção de algumas outras coisas, e provavelmente se ela não tivesse dado um basta, porque vocês viram o basta, tem a parte final onde ela descobre, onde as pessoas contam tudo para ela, provavelmente um grupo de pessoas chamou ela para a realidade, e aí ela corta ele mesmo, ela vai e ela fala, não, você só quer meu dinheiro, você isso, você aquilo, que está no final dessa conversa aqui,
e depois eu posso trazer para vocês, ou no canal de cortes. Então, então a gente vai trazer no canal de cortes, da Exposed Brasil Cortes, todos esses trechos que nós dissemos aqui. Vamos trazer vários cortes agora, não trouxemos antes porque não deu tempo. Então vocês vão ver aí, Daniel queria ser Jairinho, aí vai estar lá o áudio da Roberta, onde ela conta isso, parte do áudio da Regina, onde ela fala a mesma coisa. Aí, o Leniel, não sei o que lá, a Miriam fala. Vai estar em vários trechos no canal de cortes, tá bom, gente? Então, vocês vão ver aí como se fosse inédito, parece, né? Mas não, é o canal de cortes. Depois disso veio o vídeo da Regina, deixa eu ver como é que tá aqui, realmente tá muito lento hoje a situação aqui, que eu ia colocar de novo para vocês, o vídeo da Regina Evaristo. A Regina Evaristo, ela era diretora da ONG Henri Borel, e ela conta ali nesse vídeo as mesmas coisas que todo mundo, né? Então as coisas se cruzam, as informações se cruzam, e de pessoas que não se conhecem, que nunca se viram na vida. Roberta, Miriam, Regina e a outra pessoa que eu acredito que nunca viu a Regina, não teve contato com a Regina também, pode ter tido, mas eu acho que não, tá? E aí, a Regina, ela fala, isso aí nunca foi pela causa, nunca foi pelo Henri, isso nunca foi, isso aí sempre foi negócio da Monique, coisas que ela fala, tá? Eu saí, ela quis sair porque ela começou a ver um monte de situação estranha, especialmente uma que eu não posso falar, que eu não tenho como provar ainda, uma situação gravíssima envolvendo ele, mas eu preciso provar, tá bom? Se eu conseguir provar, eu trago aqui para vocês. Aí ela saiu por conta disso, viu que o buraco era bem mais embaixo e ela não queria estar ligada, conectada a esse tipo de coisa. Ela fala que ele queria ser o Jairinho, que ele sempre falava, elogiava o Jairinho, dá as mesmas conotações. Ela fala de várias coisas aqui, entre algumas que, deixa eu ver aqui, separadas para não esquecer, tá? Aqui. Regina disse que... Aqui. Leniel avisou a Raquel que não podia fazer live, a Regina falou, para a ONG, alguma coisa assim, mas foi para entrevista com a doutora Ana Beatriz Barbosa, que dava mais ibope, ele foi numa entrevista que ela narra, ela conta essa situação. Ela diz que ele usa as pessoas, e elas a ele, atrás de like, e informa que o objetivo dele é bandeira política, isso lá no começo já, que foi quando a doutora Regina estava lá na direção dessa ONG. Não é bandeira política. Todo mundo já sabia, desde o começo que o Leniel queria ser vereador, desde o começo. Por ódio da Monique e falta de sentimento a respeito do filho Henri. Palavras dela, não minhas, tá? Palavras da Regina, tá em matéria aqui no canal, é só procurar. Diretora da ONG, isso aí. Queria mandar carta lacrada para a doutora Ailton, que está preso. O Leniel queria mandar uma carta lacrada para o advogado dele, que foi preso, o doutor Ailton, tá? E ela não quis levar também. Regina disse que ia levar as mães à porta da ONG, pois ele não as estava atendendo. Já cobravam números das crianças. Ela disse também que ele dizia que atendeu mais de 1.000 crianças, isso nunca aconteceu, nossa, nada. A ONG não tinha estrutura para atender crianças, não tinha nem banheiro. A ONG não tinha banheiro. Negaram à conciliadora conhecida da Regina os dados de atendimento da ONG, que ela pediu, uma pessoa pediu os dados de atendimento da ONG, foi negado. Informou sobre quem ainda estava na ONG, a psicóloga e a menina de 24 anos que não tinha ajuda de custo. E falou também sobre o Intercept, mostrando tudo, alguma coisa relacionada ao Leniel e ao The Intercept, tá? Ela disse que a ONG foi fundada, dizendo claramente que era uma ótima ideia. O Leniel dizia que a ONG era uma ótima ideia para ele se eleger, que queria tudo que fosse do Jairinho. Ele queria se eleger, queria o cargo do Jairinho, queria tudo que fosse do Jairinho, segundo ela diz, inclusive ser político como ele. Depois, nessa mesma matéria, a gente coloca um áudio da Roberta, pessoas que não se conhecem, Regina e Roberta, ou seja, não se conhecem. Eu já tinha esses áudios da Roberta,
e da Regina foi ao mesmo tempo, mais ou menos no mesmo momento, que foi quando o Leniel começou a me perseguir lá, quando eu dei um puxão de orelha nele. E elas vieram até mim e me trouxeram essas denúncias, acho que a Regina até antes, não tenho bem certeza, tá? Aí a Roberta traz um áudio que corrobora, né, que a gente sempre usa em investigação. Ah, tem uma pessoa falando uma coisa aqui, essa pessoa falando a mesma coisa, opa, vamos colocar aqui, né? E aí a Roberta fala desse áudio, diz que não sabia da namorada dele, delegada, e nem da pastora. E ela perguntou, inclusive, para ele, você é solteiro? Várias vezes ele disse que sim. Ela relata que ele tentou enforcá-la no momento íntimo e que isso a fez lembrar do depoimento da Monique na audiência de instrução, que disse que o Jairo fazia isso com ela. Aí tem no áudio a Regina voltando para a diretora da ONG, ela fala, a Roberta também fala, num áudio, que o Leniel elogiava o Jairinho, que isso começou a deixar ela um pouco cabreira, assim, como assim? Aí ela fala no áudio, ele falou que ele é pica, nossa, 5 vezes eleito melhor vereador do Rio, 5 vezes eleito vereador do Rio, 2 vezes melhor. Esquece, ela conta lá do jeito dela. No minuto 47 dessa matéria aí, do áudio da Regina, ela fala da delegada que queria cargo de diretora a todo custo, fazer palestras e escrever livros. Segundo ela, essa namorada com quem o Leniel se envolveu tinha esses interesses e, de fato, eles se envolveram em um momento onde ela era candidata a deputada federal, ele tinha muita visibilidade, então ali eles juntou essa questão da fome com a vontade de comer, né? No minuto 48 e 22 dessa matéria, do áudio da ONG, da diretora da ONG, um print de uma mensagem de uma pessoa informando que pediu ajuda para fazer denúncia e não teve resposta. Logo depois, um print de uma mensagem dizendo que ele só responde a casos que ficam famosos na mídia. Outro print dizendo que se soubessem como lidar com ele, ficariam enojados. Fotos de Leniel com a mãe do menino Edson Davi, foi colocado também nessa matéria, onde ele forçou que ela aceitasse seus advogados. Eles entraram em contato... Não, nós também tentamos oferecer nossos advogados lá, através de uma pessoa que, na verdade, era ligada a ele também. E aí o Leniel acabou entrando ali com o advogado dele, aí fez foto com ela, e toda vez que tem um caso midiático envolvendo criança, ele vai lá, ele tenta oferecer advogado para poder estar ali próximo àquele caso e ganhar os holofotes, estendendo sua visibilidade, né? Fala de atendimento pífios, a Regina também, que fez o relatório indicando isso e saiu. Não entendi quem é a não psicóloga que responde como psicóloga, né? Ela fala alguma coisa nesse sentido, e diz que é triste tudo isso, né? Resumindo, pois lança na lama um movimento bom, né? Lança na lama uma coisa que deveria ser boa, movimento pró-Henri, pró-justiça de Henri, pró-justiça a crianças, lança na lama, e isso não tem nada, acaba sendo uma coisa que não tem nada a ver com Henri. Relacionada a outra dúvida que vocês têm relacionada à lei Henri Borel. A lei Henri Borel já existia, mas não com esse nome, Henri Borel. E também a reformulação dela não foi um projeto do Leniel, foi um projeto de um deputado, que se alguém lembrar o nome, é só colocar aí na tela para mim, que eu não me lembro. O Leniel conseguiu, dada a visibilidade dele, que esta lei reformulada para punir pai, mãe e padrasto, madrasta, que vivem com crianças e cometem violência doméstica, tenham uma pena maior na legislação perante o Código Penal brasileiro, tá bom? Então, foi isso. Essa matéria aqui eu estou resumindo tudo, tirando todas as dúvidas do caso, explicando a linha temporal das denúncias, e a matéria relacionada à conversa com a pastora foi desativada do canal pela própria plataforma. Nós não vamos acusar ninguém de nada, porque a gente não tem certeza de nada, tá? E acho que é isso, tá? Depois veio um vídeo, aí depois nós trouxemos a entrevista da Miriam, tá? Por conta da queixa impetrada contra ela. Ele pega aquela queixa-crime que eles desistiram, porque entraram com uma denúncia penal mais forte, para dizer assim, olha aqui a queixa-crime, eles mesmos desistiram.
Ninguém desistiu. Ele só não conta que, na verdade, eles desistiram porque entraram uma denúncia, uma denúncia criminal mesmo contra ele, com vários aspectos ali de punibilidade, tá? Dentro dos artigos da Constituição brasileira. Então, tem estelionato sentimental, tem muitas coisas ali, agressão à mulher, várias tipificações ali que ele pode ser condenado, o Leniel. Isso já é grave, tá? Essa questão de essa questão da mulher, do que ele fez, estelionato sentimental, agressão, violência doméstica, tudo isso pesa muito para um vereador assumir um cargo, pesa negativamente, tá? E é uma vergonha o doutor Luizinho não ter se manifestado até agora, é uma vergonha. Mas ele vai ter que se manifestar, eu tenho certeza. Aguardem. Mas vai ficar feio se manifestar depois, vai ficar bem feio, mas não digam que eu não avisei. Vamos lá. Aí eles se encontraram, a Miriam, na entrevista, a pastora Miriam conta que ele prometia para ela que após o julgamento do caso Henri, ele se mudaria para os Estados Unidos para viver com ela, abrir uma empresa de venda de bicicletas elétricas. Na verdade, eles chegaram, acho que meio que a abrir, tem um folder de divulgação dessa Boss, com endereço nos Estados Unidos, uma nova sede também da ONG em Riborel. Eles combinaram de se encontrar pessoalmente nos Estados Unidos numa viagem para o parque da Disney, porém, o mesmo, né, o Leniel, alegou para Miriam, que a igreja, a religião dele, não aceitavam homem com a mulher antes do casamento. Quem lembra do Daniel Mastral? Quem se lembra do vídeo do Daniel Mastral e da Dai? Eles já morando junto, tomando vinho à noite na lareira. Aí o público dele foi questionar, porque é um cara, digamos, evangélico, né, um líder evangélico. Ele, não, estamos fazendo esse vídeo aqui para dizer que nós moramos juntos, mas para começar a entender a nossa convivência, acostumar com a nossa convivência, mas nós não temos conjunção carnal. Enfim, é uma papagaiada promovida por esse podcast, né, gente? É muito complicado, vocês têm que ter um senso crítico muito maior, tá? Cada vez se faz mais necessário canais que tragam essa situação para vocês aí. Então, ele disse o quê? Disse tanto para os casais quanto para Miriam que eles não podiam dormir juntos, porque não poderiam concubinar, né? Então, ele levou 6 amigos, 3 casais, para acompanhar na viagem aos Estados Unidos, e os casais de amigos pagaram os próprios gastos e dividiram os valores solicitados das locações com a Miriam, que pagou a viagem dela e do Leniel, e mais 18 mil de cartão. Ele estourou 18 mil de cartão, nós mostramos, não sei se nós chegamos a mostrar, aí ele pegou o cartão dele, gastou mais sei lá quantos do cartão dele, que depois apareceu, tá? Depois que ele estourou o cartão da Miriam, apareceu um cartão dele, aí ele começou a gastar nesse cartão, mas aí ele pediu dinheiro para a Miriam também para pagar, como tá aí nessa parte desses prints que eu mostrei para vocês, tá? A viagem durou 17 noites, bastante, hein, gente? Imagina o custo de 17 noites em dólar. Com aluguel de carro, casa, onde os 4 casais ficaram juntos, tickets de parque divididos por 8. Durante a viagem, ele ficava com o cartão da Miriam, com limite, como eu falei, de 18 mil, para que ele não se envergonhasse dela pagando tudo. Eu já fiz isso, muita mulher já fez isso, dá o cartão pro cara para fingir que ele que tá pagando, para ele se sentir melhor com o ego dele. Sabe que o homem tem um egozinho maior, né, gente? É uma coisa. Quando o limite do cartão dela acabou, ele apareceu então com esse cartão, como nós provamos nas conversas de WhatsApp. Ele pediu dinheiro à Miriam para pagar parte do cartão dele, e a Miriam paga até hoje muita coisa. Miriam começou a perceber, após a viagem e uma manifestação do dia 7/9, em favor da justiça por Henri Borel, com outras mães de vítimas, que eram todas pagas por Miriam. Isso que eu não entendi, eu acho que não é bem assim a informação, não fui eu que escrevi o texto aqui hoje, tá? Eu acho que não foi isso. Eram todas pagas, hospedagem, hotel, comida, convidados. Ah, tá, isso aqui foi uma situação na audiência de instrução, olha isso. Ele precisava de apoio de ONG, precisava de apoio de famílias de vítimas, ainda mais se fossem vítimas famosas. Então, ele conseguiu o apoio de um grupo, aí o NAVE vinha para cá, para o Rio de Janeiro, durante as audiências de instrução, onde ocorreu depoimento dos peritos, da Monique, do Jairo, de testemunhas, da babá, o famoso depoimento da babá,
Tainá, enfim. E aí, para trazer essas pessoas todas, a maioria eram de São Paulo. A Miriam fretou um ônibus, pagou o ônibus, pagou a hospedagem dessas pessoas todas aqui, comida, tudo, camiseta, para elas virem aqui promover o Leniel, né? Porque ali a gente tinha a mãe de Elisa Samúdio, a gente tinha a mãe da Lara, Luana, a Lara Maria, a mãe da Lara Maria, e uma galera de casos mais antigos, muita gente mesmo. Então, aquilo ali deu uma visibilidade enorme para o Leniel, o apoio daquelas pessoas ali, que hoje não o apoiam mais, né? Nem todas. Aí a gente viu a dona, como que é o nome da mãe da Sônia Samúdio, a mãe da Elisa Samúdio, gravou um vídeo para a Miriam, nós compartilhamos no Instagram, onde ela oferece todo o apoio, porque já sabia da história, já conhecia a situação da Miriam, então ela oferece apoio aí para a Miriam publicamente, tá? A dona Sônia Samúdio. Então, assim, é muita coisa, né? Todo mundo aqui está numa conspiração muito grande contra o Leniel. Todas essas pessoas aí são comandadas por uma organização criminosa que tem por trás o Coronel Jairo, o Jairinho, enfim. É uma narrativa dele, porque eu acho que é a única que ele tem, né? Quando esgotar essa narrativa, não sei o que ele vai fazer. Agora, quando, de repente, se alguém aí publicar, ele não vai poder falar mais que é por causa das eleições, né? Mas ele já deve estar preparando alguma coisa para falar público que segue ele, ainda. Vamos lá. Então, a Miriam pagava tudo isso, o Leniel proibiu ela de vir à inauguração da ONG, ele não deixou ela vir, ela queria vir à inauguração da ONG, mas ele não deixou, pois logo seria o julgamento, e ele voltaria a viver com ela nos Estados Unidos, então ela não precisava vir, mas na verdade ele tinha uma namorada aqui, que era uma advogada, que ele estava namorando essa advogada, e ele estava também fazendo ela trabalhar para ele, praticamente ela fazia tudo para ele, em relação ao caso Henri Borel, de graça, porque era namorada dele, era advogada, tá? Então, é sempre assim a situação. E ele namorava a Miriam nos Estados Unidos, ela aqui, e né, a Roberta e outras por aí. Tá, e depois ele terminou, essa mulher terminou com ele, essa advogada, nem vou falar nada sobre isso, e depois ele começou a namorar a delegada, né, a Paula Mari. Voltando para a viagem à Disney, a famigerada viagem à Disney dessas pessoas, e o Leniel, a pastora viu uma imagem de uma mulher no telefone do Leniel. Ele sumia um pouco para falar no telefone, e ela ficava atenta. E ela viu que era uma mulher, que era uma moça, ela xingou a moça, perdeu a cabeça, foi grosseira, ela diz, né? Descobriu depois que nem era a delegada. Era uma outra mulher ainda, que daí ele já estava com a delegada. Mas não era ela, era uma outra mulher ainda. Que, segundo a própria delegada falou para Miriam, essa mulher tinha colocado um silicone. E quem pagou o silicone dela foi quem? Foi quem? Segundo a delegada. Foi a Miriam mesmo. O Leniel ficou muito bravo nesse episódio, porque a Miriam repreendeu ele por estar falando com a moça. Ele a xingou de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Xingava, gritava no parque na Disney. Ele perde a cabeça, esse cara, ele fica louco. Vocês viram, né? Aí no dia da live, ele fez uma live, foi na delegacia, ele surta legal, assim, colérico total. Mas é bem desequilibrado mesmo. Ele chamou ela de louca, puxou ela, sacudiu pelo braço, jogou ela num banco e ela conseguiu se segurar, mas ficou toda marcada o braço dela. Ela teve que usar uma camiseta de manga comprida no outro dia, tá? Ela não chamou a polícia, tá escrito aqui, porque agressão física é algo muito sério nos Estados Unidos, então ela não chamou a polícia. A violência física, doméstica, psicológica e estelionato são alguns dos crimes cometidos por Leniel, além, é claro, da aplicação da Lei Maria da Penha, que, de acordo com o Dr. Janderson Kozlovski, da ONG INCVF, que participou de live aqui junto com a Miriam, exclusiva, são, né, dos crimes que ele vai responder, segundo o Dr. G. Anderson. Ele, ao descrever todos os crimes cometidos por Leniel, não somente contra Miriam, pois, segundo ele, recebeu outras denúncias de mulheres, provando que o caso da Miriam não foi um caso isolado, segundo o Dr. G. Anderson, né? Ele nos lembrou que esse senhor vai fazer uma farra se eleito, né? Ele foi eleito. Então, se ele fazia isso com dinheiro
da Miriam, da ONG que nós estamos levantando, da Boss, né? Enfim, imagina com dinheiro público. Agora ele deve estar muito indignado, porque vai ter que se cuidar muito, porque vai dar todo mundo de olho, né, para ele. Agora, toda a mídia já sabe, vai todo mundo ficar em cima, então, assim, vai ter que se emendar, né? Aí, como é que faz? Se ele nunca se emendou, né? Nunca foi emendado na vida. A gente contou aqui também da situação que logo depois que ele se separou da Monique, ele não podia receber, caiu um tostão na conta dele porque ficava retido, porque ele tinha vários processos trabalhistas, ele abria restaurante, fechava as coisas, não pagava as pessoas, e aí ele precisava de dinheiro, a Monique fez um empréstimo de 50 mil, sacou, levou para ele nunca pagou, ela pagou sozinha. Então, assim, é assim a vida, né, que ele fazia. E se escondendo sempre atrás de um discurso vitimista, onde ele se escondia sobre o viés de uma pessoa perseguida. Igual o Mastral, igual... Todo mundo é perseguido, né? Esses caras que aparecem que são santos na mídia, tudo perseguido por alguém. E não há nenhum momento ele registrou nada de perseguição até hoje. Então, fica meio complicado essa questão da perseguição que esse cara sofre. Aí, gente, depois veio o áudio da moça da Boss, dessa loja, tá? Veio o depoimento dessa moça da Boss, e ela diz que... Fala um monte de coisa daí, gente. Ela fala um monte de coisa, e esse vídeo tá aqui no canal, é só vocês irem lá assistir. É uma funcionária, não sei se era gerente dessa loja, e ela disse que ele não lançava nota, que a ONG era uma bagunça, a filha dela cuidava das redes sociais, ela disse que ele pegava, vendia coisa e colocava o dinheiro no bolso, enfim, era uma esculhambação só, entre outras coisas, outras e outras coisas. Ela fala de um tal, acho que é ela que fala do tal boleto D3, né? Um tal de boleto D3 que ele estava tentando conseguir através do desvio da emenda de deputados, aí ele voltava para ele tanto, ele ia usar na campanha dele. Mas eu não sei se isso foi efetivado, eu não sei se realmente isso procede, então precisa ser apurado. Na verdade, já está sendo apurado, tá bom? O Leniel, ele é um cara que só funcionava na mídia. Por trás das câmeras, todo mundo sabe quem era o Leniel, porque é um cara que ele é de fato bem desequilibrado. Então, ele se desequilibrava facinho. Veja bem, né, lá no parque da Disney, no posto de gasolina, em tudo quanto é lugar ele se desequilibrava. Tem muitos relatos dele assim, e a gente viu aqui ao vivo, né? E ele continuou fazendo, ele chutou o balde aí para poder se eleger, acusou o canal que estava denunciando ele de ser pago de organização criminosa, de ter recebido do Coronel Jairo. Então, assim, imagina, como eu falei, o processo desse cara. Imagina a indenização que eu vou receber desse cara. Não é pelo dinheiro, mas assim, que louco, né? Porque inconsequente, mas certo de que chutou o balde, né? Porque ele não tinha argumento. Então o argumento deveria ser esse, né? Caberia esse argumento, ele achou, né? Sempre perseguido, o Coronel Jairo por trás, essa coisa toda. Mas imagina como é que ele vai ter que provar isso agora. Agora ele vai ter de fato que provar. Senão, gente, denunciação caluniosa, assédio processual e muita coisa. Só que agora temos o dinheiro público na mão. Então, fica menos difícil, não é? Com o dinheiro público e o poder de influenciar, que talvez ele possa vir a ter. Se ele foi então, só com isso aí ele conseguiu tanta influência, tanta coisa, intimidar pessoas, intimidar a gente do Globo, né? Que escreve no Globo. Imagina agora o que ele não vai querer fazer. Rapidinho esse cara já vai tentar se projetar deputado, rapidinho esse cara já vai tentar ser senador, rapidinho. Se não tivesse sido essas denúncias contra esse cara, já ele estava eleito deputado. Daqui 2 anos ele já deixava a vereança para ir para o legislativo estadual federal. Então, assim, agora eu acho mais difícil que isso aconteça. E também que ele cometa outras questões aí, porque vai estar todo mundo de olho. Eu acho que eu falei tudo. Claro, a mulher da Boss falou muita coisa mesmo aqui, muita coisa mesmo. As conversas inteiras com a pastora, como eu disse, eu vou colocar num corte lá do canal de cortes. Então, sigam o canal de corte para vocês estarem vendo tudo aí. Se vocês perderam um trechinho, alguma coisa, um áudio,
vai estar lá no canal de cortes. Vamos ir pela capa, vamos colocar capas mais específicas, direcionadas àquele corte ali, exato. Tá bom? Não estou entendendo porque os outros canais não acolheram a Fê. Drica Blumer, obrigada, Drica. Eu acho que é por conta que eles caíram nesse conto do... os diretores dos jornais caíram. Não, porque como chama? Eleição. Podem acusar a gente de estar usando essa notícia para prejudicar um candidato por causa de outro, enfim, qualquer coisa nesse sentido, eu acredito que tenha sido isso, tá bom? Cheguei agora, mas tem muitos canais menores dando, tá? Mesmo assim, no TikTok tem muita gente falando, que eu já vi. Tem o Direito News, tem 1 milhão de seguidores, deu a notícia também. Tem outros veículos, tem um veículo baiano que deu mesmo assim, porque a gente está dando suporte. Cheguei agora, terminando, eu volto para o começo. Obrigada, Fernanda. Suporte jurídico, se precisar, tá? Fernanda, você já está processando ele? Estou faltando uns documentos para o meu advogado aí, tá? Eu que não estou conseguindo o tempo, não. E também preciso pagar, né? Quando você vai processar alguém, você tem que pagar. Então, eu preciso fazer isso. Mas eu estou providenciando tudo. Eu respondo tudo, eu olho tudo, eu leio tudo. E eu sou só uma pessoa, né? Mas vai dar tudo certo, graças a Deus. Deixa eu ver mais perguntas. Aproveitem aí, gente, que eu vou ler umas 5 perguntas aqui, tá? Essas do final, tentando voltar enquanto... não entendi como ex-vítima, hoje sobrevivente, jamais vitimizo alguém da mesma forma que sofri. Não entendi. Então, vou ler aqui o que vocês estão escrevendo. Salve, Fê. É de Carla Mello. Um beijo. Admiro o seu trabalho e seu compromisso com a verdade. Doa quem doer. Parabéns. Muito obrigada, Ed Carla. Vamos lá. Gente, o nome da mãe da Isabela Nardoni é Ana Carolina de Oliveira, nada de Nardoni. Me falaram que ela ainda não tirou o sobrenome Nardoni. Será que então está errado? Vamos ver. Perícias, quando eu não sei o que estão falando, não estou entendendo alguns comentários, sinceramente, eu não estou meio bugada hoje. Não sei por que as pessoas Leniel encontram pessoas boas como a Miriam. Não sei por que essas pessoas como Leniel encontram pessoas boas como a Miriam. Dizem os psicólogos que umas pessoas com esse perfil do Leniel, que sem remorso, as pessoas altamente empáticas como a Miriam são as principais presas, tá? Pessoas altamente empáticas geralmente são as maiores vítimas desse perfil, que não tem remorso, que age deliberadamente, sem ligar, sem empatia para o sentimento alheio, tá? Soraide Cavalcante, Deus continue te abençoando imensamente, que você tenha força e coragem sempre para continuar a sua linda missão. Obrigada e proteção divina, muito obrigada mesmo, viu? Na verdade, ela estava lutando para tirar o Nardoni do nome da Isabela. Tá, eu não sei, gente, de fato, eu não morava no Brasil na época do caso Nardoni, e eu não conheço muito a fundo o caso Nardoni, até porque a gente traz notícia e o caso já tinha acabado, né? Então a gente não costuma muito falar de caso que já acabou, a não ser para fazer link. Fê, ele pode perder o de ser vereador? Pode, com certeza pode, tá? Parabéns, Fê, pelo trabalho expondo esse canalha. Fiz a pergunta, aconteceu com o Henrique, passou mal. Doutora Gabriele, estou escrevendo a doutora Gabriele, não estou entendendo. Jessi Andali. Doutora Gabriele fez a pergunta, o que aconteceu com o Henrique que passou mal? A gente tem uma denúncia, mas como eu falei para vocês, a gente não pode falar uma coisa dessa sem ter totalmente certeza. Vamos lá. Parabéns, Fernanda, pelo trabalho sempre impecável, Deus te abençoe. Fernanda, não deixe de processar ele, por favor, vá até o fim. Não, gente, capaz, olha o que o cara fala de mim, não tem nem como eu deixar de processá-lo, né? E ele vai ter que realmente... Eu já vou me defender aí, onde ele me processa, nesses 2 processos, eu já vou me defender, ele vai perder, com certeza, muito difícil. A não ser que use de influência, né? Mas eu acho difícil. Quanto precisa pagar, Fernanda? Fazemos uma vaquinha. Depende de quanto eu quero entrar com o processo, né? Se eu quero pedir tanto de indenização, é 3% do valor da indenização pedida. Então, é mais ou menos esse valor. Estou pedindo 100 mil, o valor é tanto. Se eu pedir mais, o valor é tanto. Mira, infelizmente,
Bom dia, Fê, já estou a caminho do trabalho. Um grande abraço aqui de Manchester, na Inglaterra. Um beijo para a Inglaterra, já morei na Inglaterra. Saudade de Londres. Que lugar incrível, né? Um mundo à parte. Será que esses processos podem impedir a posse? Podem impedir a posse. Com certeza. Tá? Mais coisas que vão sair também podem impedir a posse. Mas eu não vou dizer que vai impedir, mas podem. Eu só estou respondendo o que já me informaram. Tá? Você acha que ele pode perder o mandato? Com certeza, pode perder o mandato. Fê, admiro o seu trabalho e coragem. Era uma fã cega pelo Mastral. Como é bom tirar a venda através de uma investigação séria, profissional e competente. Você é bênção. Obrigada. Gente, vocês estão falando uma coisa aqui, mas eu não posso colocar sem ter certeza que isso aconteceu, tá? Então, eu não posso ter certeza que isso aconteceu. Paste, alta confeitaria. Oi, Fê, o Leniel nunca me enganou, porém tinha até medo de dar a minha opinião, porque para todos ele se mostrava santo. Obrigada por eu não passar de doida. Imagina, jamais. Eu nunca vi ele como um santo, não. Jamais. Mas eu entendo você completamente. Eu nunca não falava também. Com certeza. Gente, é isso, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus e até lá, se Ele nos permitir. Muito obrigada. Valeu.